Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade ao trabalho de exposição de várias versões da Sagrada Escritura e também aproveitando materiais disponibilizados pelas diferentes Bíblias de estudo. E agora estamos aqui com a Bíblia de Estudo Avivamento Pentecostal. Bíblia de Estudo Avivamento Pentecostal, da editora Central Gospel, ok? Bíblia de Estudo Avivamento Pentecostal, da editora Central Gospel. A versão bíblica que ela utiliza é Almeida Revista e Corrigida. Isso, Almeida Revista e Corrigida de 2009, já conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então vamos para o livro dos Juízes, que é o livro que está sendo analisado. No vídeo anterior já fiz uma gravação em Juízes capítulo 6, utilizando a NVI arqueológica, tá, da editora Vida. A Bíblia na versão NVI, com comentários de cunho arqueológico. E aqui a Bíblia Avivamento Pentecostal, ela traz comentários voltados mais para, vamos dizer assim, um devocional, ou com auxílios para a construção de sermões, aconselhamento. Então você tem uma Bíblia mais voltada a ser um subsídio para aqueles que estão produzindo sermões, estão produzindo material de aconselhamento bíblico, tá, ok? Então temos aqui uma Bíblia que vai mais nessa tendência, diferentemente da arqueológica, com subsídios de estudos em descobertas arqueológicas que corroboram conhecimento bíblico, ou a palavra-chave que tem uma ênfase mais exegética. Então, trazendo, por exemplo, o dicionário Strong para o Antigo e Novo Testamento, com grego e hebraico. E aqui a Bíblia Avivamento Pentecostal junta vários nomes de grandes estudiosos do avivamento e traz então subsídios auxiliando na produção de conhecimento nesse viés, está sendo voltado para a questão do avivamento. Então você tem tantos comentários de rodapé quanto alguns subsídios que serão apresentados. O primeiro que eu quero trazer é esse aqui, na introdução ao livro dos Juízes. Você tem aqui o título Juízes, uma data referencial de 1375 a 1300 a.C. para o período, tá? Subtítulo: Justiça em um mundo onde o certo e o errado não existem. Então, o primeiro estudo já nos dando aí um direcionamento sobre um aproveitamento geral acerca do livro dos Juízes. Então, o que ele vai nos dizer acerca desse conteúdo que não está sendo disponibilizado nesse livro, Então, ele vai aqui nos orientando em relação a maneiras como podemos, por exemplo, compreender e aplicar esse conhecimento, essas informações que estão sendo fornecidas. Vamos aqui então fazer a leitura desse subsídio, que é a introdução ao livro dos Juízes, que nos diz: quem pode resistir sozinho? Deixa eu até pegar um auxiliar aqui para poder fazer a leitura. Vamos lá. Quem pode resistir sozinho quando o mundo todo está perdido à sua volta? Em uma cultura em que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, o Altíssimo chamou homens e mulheres comuns, fez deles uma luz e uma voz para sua nação. Quando os corações já haviam perdido completamente a noção do certo e do errado, o Senhor colocou em cena indivíduos que ousaram viver na verdade, ainda que isso pusesse em risco sua própria vida, demonstrando o poder divino a um povo que vivia em trevas. Aqui encontramos as histórias de valentes de Deus: Otiniel, Eude e Sangar, Débora e Baraque, Gideão e Sansão, que se levantaram para pelejar sozinhos por uma nação que se recusava a lutar por si mesma. No livro de Juízes, o seguinte ciclo se repete continuamente: os israelitas se entregam à insensatez e ao pecado. Outra nação perversa os oprime e escraviza. O sofrimento os leva a buscar a Deus. O Senhor, em sua misericórdia, envia um Salvador inesperado para livrar o seu povo. A história se repete em nossos dias. Afinal, em um mundo sem qualquer vestígio de moralidade, o pecado e a insensatez são as palavras da ordem na experiência do homem moderno. O que o cotidiano nos ensina é que nos recusamos a aprender com o passado. O livro de Juízes nos conta a história de repetidos anos de penitência. O povo não confrontava
O livro dos Juízes nos conta a história de repetidos anos de penitência. O povo não confrontava a raiz do pecado, voltava a lambuzar-se como uma porca no velho chiqueiro de sempre, e aparentemente nunca aprendia as antigas lições. Na física, a tendência universal à deterioração e à dissolução da ordem e da força é reconhecida pela segunda lei da termodinâmica. Nas escrituras, a lei de ordem moral, que corresponde àquela que se chama soberba. Na física, a única maneira de se restaurar a ordem do sistema é com um investimento por parte de uma ordem superior, ou seja, a intervenção por parte de uma inteligência maior que detém um poder elevado. Na Bíblia, isso se chama fé em Deus. Na física, um sistema abandonado à sua própria sorte, sem um contínuo investimento por parte de um poder externo, está fadado a deteriorar-se. O mesmo acontece a um povo que segue seus próprios desígnios. Somente o Senhor e não o tempo pode transformar a desordem de modo permanente e duradouro. Jamais cessaremos de precisar do Senhor. Quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Apocalipse 22, 11b. Dia após dia, todos nos tornamos cada vez mais semelhantes ao Deus a quem de fato servimos. No passado, o Senhor levantou avivalistas para servir como exemplo e levar seu povo a arrepender-se e abraçar a verdadeira fé. Tais homens e mulheres eram falhos, sentiam medo e às vezes até brigavam com o Altíssimo por tê-los chamado. Contudo, Deus os usou mesmo assim. Os grandes personagens da Bíblia frequentemente discordavam do Senhor, mas apesar disso obedeciam a Ele. Hoje, muitos cristãos podem até concordar com o Altíssimo em gênero, número e grau, mas ainda assim desobedecer às ordens, podem até concordar com o Altíssimo em gênero, número e grau, mas ainda assim desobedecer às suas ordens, desobedecem às suas ordens, tem que ser, né? Tá? Desobedecer às suas ordens, desobedecem às suas ordens. Agora, no final da história, o Senhor está pondo um time em campo para que o mundo veja quem Ele realmente é. Deus usa vasos imperfeitos, com medos, falhas e fracassos, mas isso não importa. O que conta é o chamado divino, que as nações tanto carecem ouvir, o verdadeiro tesouro de que os povos tanto precisam. Continuando aqui na página 354, né? Estava na 353, agora 354. A sociedade não pode existir a menos que algum poder controle a vontade ou apetite humano. A menos que, como está aqui, a menos que algum poder controle a vontade ou apetite humano. Quanto menos controle interior os homens possuem, mais o controle exterior se faz necessário. A eterna constituição das coisas determina que homens de mente intemperada não podem ser livres. Suas cadeias são forjadas por suas próprias paixões. Temos um texto de Edmund Burke, 1729 a 1797, tratando de modo geral acerca do conteúdo dos Juízes e fazendo uma aplicação à sociedade de modo geral e principalmente contextualizando para a época dele e também fazendo uma analogia com a questão da segunda lei da termodinâmica, né, da questão as coisas tenderem a um caos, uma desordem, e também com relação à perda de energia e a necessidade do investimento de uma força exterior, bem como na questão da moralidade geral na sociedade, necessitar de um controle da ação divina através da sua Sagrada Escritura, por exemplo, através da sua igreja levantada, né, para ser luz em meio às trevas. Então temos aí a necessidade de um referencial divino, de uma proteção para que a sociedade não venha a degradar-se totalmente em imoralidade e em desordem, né? Então por isso que ele faz essa analogia
com essas leis da termodinâmica, ok? Então vemos aqui a tendência, né? Um subsídio já para uma mensagem. Então a gente está trazendo aqui, fazendo uma analogia, fazendo uma aplicação, ok? Para que você possa ter esse exemplo, né? Que você possa se valer dele para a construção do seu sermão. Então vamos adiante, agora para o capítulo 7. Capítulo 7 do livro dos Juízes. Está aqui na página 367. Né? Você vê que a Bíblia, de modo geral, é muito bonita, a página é muito bem decorada, né? O papel é branco, a letra, né, tem um bom tamanho, tá certo? Então a fonte, né, tem um bom tamanho também, que fica confortável a leitura. O texto está em lista e dividido em duas colunas, diferente da NVI, que está numa coluna só, tá certo? E os versículos estão também em sequência, né? Então você tem uma Bíblia voltada mais para um estudo doméstico. Você está lendo no seu escritório, na sua casa. Então isso não chega a ser um problema, né? A fonte é pequena porque os recursos da Bíblia são muito grandes. Se fosse manter uma fonte de um tamanho desse, por exemplo, ficaria gigantesca, né? Então, para que ficasse num tamanho confortável, optaram por diminuir a fonte, né? E também aquela formatação na qual o texto fica numa coluna só e em contínuo. Aqui nós temos um texto que facilita o uso, por exemplo, numa preleção, né, numa mensagem. Então você tem os versículos em lista e uma fonte de tamanho confortável. Somente falhou aqui na hora de colocar, né, a numeração de página, ficou nessa caixa aqui com cinza escuro e a letra preta, então é difícil enxergar. Mas isso não chega a ser um problema, né? A gente nem usa essa paginação, a gente usa capítulos e versículos da Bíblia, né? Então eu estou usando aqui porque eu estou fazendo a leitura, apresentando para vocês. Então você tem alguns recursos ligados aqui ao capítulo 6, a gente não vai fazer a leitura, já vimos na Bíblia NVI, né, alguns comentários. A gente vai adiante, onde nós teremos aqui alguns recursos, né, alguns comentários de rodapé e também esse recurso aqui. É semelhante a um esboço, né, destacando alguns pontos relevantes aqui ao longo desse capítulo. Então, Juízes, capítulo 7, página 367 da Bíblia Avivamento Pentecostal, da editora Central Gospel, versão Almeida Revista Corrigida de 2009, nos diz o seguinte: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou, que aliás a gente viu no capítulo 6, né, até uma explicação do nome Jerubaal, que Baal se defenda, né? Então, uma vez que ele destruiu o altar de Baal, sacrificou o novilho, né? E com a madeira do altar ele fez ali queimou, né, aquele novilho. E então a população local quis se revoltar e o pai dele fez essa defesa. Vocês estão defendendo Baal agora? Se Baal é Deus, que ele se defenda. Então eles colocaram esse nome, né, em Gideão. É o Jerubaal, né, que Baal se defenda. Que é Gideão. Se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Versículo 2: Disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Versículo 3: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Muito bem. Agora continuidade, a próxima página. 368, versículo 4 agora, dando sequência. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-o descer as águas, e ali vos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, contigo esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão:
Qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Versículo 7, disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e a ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço para o arraial. Versículo 11. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço para até o extremo das sentinelas. Aqui vejo que está escrito pura, e ainda com P maiúsculo. Então tem erro aqui, né, de edição, né? Então teve um equívoco aqui. Então pura, desceram para, ok? Corrigindo. Desceram o seu moço para até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Versículo 12. E os medianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. 14. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Continuando, versículo 15, aqui logo após esse recurso, esse estudo. Versículo 15, página 369, nos diz: e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Versículo 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial. Ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, vamos voltar aqui. Ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Versículo 20. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas os cântaros
e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Dando continuidade na página 370, versículo 21. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritaram, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu. Zererá, e o exército fugiu para Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. 23. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhe nas águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tornaram-lhe as águas até Bet-bara e Jordão. 25. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb. E mataram Oreb na penha de Oreb. E Zeeb mataram no lugar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Muito bom. Então temos aqui a estratégia que Deus deu a Gideão para o enfrentamento daqueles exércitos que eram muito superiores, mas também a confiança que Gideão teve que demonstrar nas estratégias que Deus lhe deu, dispensando um grande contingente do pequeno exército que estava a seu serviço. Mesmo o exército todo constituído, né, sendo menor do que o exército que estava reunido contra ele, de midianitas, amalequitas, né, que estavam contra ele, mesmo assim Deus tinha uma estratégia em dispensar aqueles que não estavam totalmente comprometidos, envolvidos com aquela empreitada. Os medrosos, os covardes, os que estavam distraídos com alguma situação, não estando totalmente envolvidos, né, com os propósitos de Deus, todos eles foram dispensados, partindo Gideão com os 300, dividido em 3 sessões, e juntamente com aquela estratégia que Deus deu, operando conforme essa estratégia, tá certo? O cântaro quebrado, o bradar, tá certo? As chamas acesas, a buzina sendo tocada, e Deus operando, uma vez que eles foram obedientes às suas ordens, Deus trabalhando no sobrenatural. Eles trabalhando na obediência e Deus trabalhando no sobrenatural, trazendo confusão ao meio daqueles arraiais que combateram-se entre si e também fugiram desesperados. Sem contar o sonho que Deus já havia dado, trazendo aí uma insegurança, tá certo? Trazendo previamente já uma insegurança para aqueles que estavam contra Israel. Então temos aí a estratégia extraordinária de Deus, né, nessa batalha. Agora eu quero compartilhar alguns recursos, o tempo já está se acabando, mas temos uma nota de rodapé. Gideão, cujo nome significa aquele que derruba árvores ou guerreiro, foi chamado por Deus para liderar o avivamento. Mesmo sendo um homem que tinha seus medos e suas inseguranças, os israelitas estavam sendo implacavelmente oprimidos por um terrível inimigo chamado Midian. E as escrituras conferem grande importância aos nomes e seus significados. E nesse caso o nome de Midian quer dizer divisão, tá certo? Ou contenda. Naquele momento Israel estava lutando com um adversário que representava esse espírito de desunião, um opositor que empobrecia o povo, destruindo as suas safras e deixando-os sem subsistência. No entanto, um inseguro Gideão entrou em cena bem no meio da ameaça de uma crise alimentar e, embora parecesse extremamente temeroso, chegou a ser saudado
pelo anjo do Senhor como um guerreiro. Quando esse tipo de avivalista abraça o seu chamado e mobiliza o povo a ir à luta, a contenda e o temor coletivo do inimigo são derrotados. A fonte de Harod, ou fonte do nervosismo e tremor, foi o local escolhido por Deus para testar os 30.000 soldados de Gideão. Ali, o Altíssimo diminuiu o contingente para um manejável grupo de 300 soldados, totalmente dependentes da estratégia espiritual do Senhor e de um líder inexperiente, pronto a libertar os israelitas do domínio de contendas e feitiçarias, restaurando-os à sua herança de direito. Muito bem destacado aqui a estratégia de Deus trazida, né, por meio aqui de Gideão e dos poucos homens que ficaram ali com ele para aquela empreitada. Agora, com relação a Juízes 7, 4 a 8, Deus escolhe 300 homens. Deus trabalha melhor com um número reduzido de pessoas. Os estágios iniciais do avivamento de herança e provisão são frequentemente marcados pela identificação, em primeiro lugar, das qualidades necessárias para derrotar a divisão, em segundo, de quaisquer oponentes que precisem ser confrontados. O Senhor não precisa de muitos para que a sua vontade se cumpra. Para que sua vontade se cumpra, o adversário seja derrotado e ele receba toda a honra. Cristãos bem intencionados, porém temerosos, não têm condições de enfrentar o inimigo da divisão e sobreviver. Somente os vigilantes e humildes, um grupo quase sempre pequeno, são convocados a travar essa batalha e a avivar a herança do povo de Deus para a sua glória. Muito bem, destacando aqui esses aspectos que são, na verdade, bastante observados, né? Que é de um pequeno grupo que vem um grande movimento, um grande avivamento, que pode vir a atingir um grande grupo, mas que tem seu início com pessoas comprometidas, mas que muitas das vezes são em pequeno número. Esse subsídio que ele nos disponibiliza aqui, de William Wicke Pratney, tá? O que ele nos diz? 3 qualidades de um soldado, conforme Juízes 7. Então ele coloca aqui: em Deuteronômio 25 ao 9 é declarado especificamente que um indivíduo não poderia ser convocado para a guerra se tivesse edificado uma casa, segurança, plantado vinhas, negócios, desposado uma mulher, família, sentido medo, o qual traz tormento. Estas são as características dos soldados que Gideão convocou para a batalha. 1. Constrangidos pelo dever e fiéis à causa, 32.000. Esses homens atenderam à convocação de Gideão para cumprir seu dever. Eles foram fiéis somente por obrigação. Muito é o povo que está contigo, versos 2b. Gideão dispensou a todos os covardes e medrosos. Qualificação em um senso de responsabilidade para o dever não são o suficiente no dia da batalha. 22.000 homens foram mandados de volta para casa. 2. Convictos e destemidos, mas imprudentes, 10.000. Aqueles que não vigiaram foram rejeitados. Eles eram destemidos, mas desqualificados por Deus. Não se pode vencer uma batalha sem que antes os custos sejam avaliados. Do sopé da montanha não enxergamos a posição do inimigo. Apenas 300 soldados permaneceram vigilantes enquanto bebiam